Por que suas orações não avançam? A resposta está em Tiago 1,6. Você ora, jejua, clama, levanta de madrugada, faz campanhas, repete promessas, declara palavras de fé. Mas, no fundo, sente que o céu permanece fechado. A sensação de orar e não ser ouvido machuca mais do que muitas dores visíveis. É como se algo estivesse travando a linha direta entre a sua alma e o trono de Deus. E a dúvida começa a se infiltrar lentamente, como um veneno silencioso. Será que Deus me ouve? Será que minha fé é suficiente? Será que fui esquecido? Tiago 1,6. Rasga o véu da religiosidade e expõe uma verdade desconfortável. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A dúvida não é apenas uma insegurança, é um sistema de bloqueio espiritual. Ela corta o fluxo da oração, neutraliza o poder da fé e desativa a autoridade que deveria nos mover no espírito. Neste vídeo, não vamos entregar fórmulas mágicas ou clichês evangélicos. Vamos descer às raízes profundas do que realmente paralisa suas orações e como identificar, confrontar e quebrar esses bloqueios. Você vai entender que muitas vezes não é Deus que está em silêncio. É sua fé que foi silenciada por vozes que você não percebeu crescendo dentro de você. Vamos caminhar por 15 verdades espirituais que talvez ninguém tenha te falado até hoje. E se você estiver disposto a encarar isso de frente, sua vida de oração nunca mais será a mesma. Capítulo 1. O som interno da insegurança bloqueia o céu. Há uma guerra que acontece dentro do coração de quem ora, e ela não tem a ver com falta de fé declarada, mas com ruídos internos que a insegurança alimenta. Muitos dobram os joelhos, mas dentro de si carregam uma série de vozes que sabotam a oração antes mesmo que ela chegue a Deus. E se não acontecer? E se Deus não quiser? E se eu estiver pedindo errado? A insegurança se disfarça de humildade, mas na verdade é incredulidade em trajes espirituais. Enquanto essas vozes não forem caladas, o céu parecerá sempre fechado, porque a oração que sobe com dúvidas ocultas, desconfianças camufladas e medo, não tem o mesmo peso espiritual daquela que nasce da fé inabalável. A insegurança, quando não tratada, começa a comandar o tom da oração, e a oração deixa de ser clamor de fé para se tornar desabafo ansioso, recheado de incertezas e falta de posicionamento. Deus ouve até o gemido, é verdade, mas o que move o céu não é a intensidade do clamor, e sim a convicção com que ele é feito. A Bíblia está cheia de pessoas que enfrentaram seus medos, mas oraram com fé pura, mesmo tremendo. O que Tiago denuncia é o ânimo dobre, o coração dividido. Gente que ora com palavras de fé, mas carrega uma alma rachada pela dúvida. Se a insegurança virou o tom da sua oração, o céu não está surdo. Ele está aguardando que sua fé volte a falar mais alto. Porque oração eficaz nasce quando a certeza de que Deus é bom sufoca o medo de que Ele não atenda. E essa fé não precisa ser grande. Só precisa ser limpa, inteira e entregue com confiança. O silêncio de Deus, muitas vezes, não é ausência. É resposta àquilo que ainda precisa ser calado dentro de você. O som interno da insegurança bloqueia o céu. Existem dores que o corpo não sente, mas que a alma carrega. E entre elas, uma das mais silenciosas é o vazio de orar e não perceber resposta alguma. Você dobra os joelhos, levanta a voz, cita versículos, jejua, canta louvores, frequenta cultos, mas no íntimo, algo parece continuar travado. A sensação é de que sua oração não passa do teto, como se a linha entre você e o céu estivesse cortada. É um sentimento angustiante, frustrante, que faz o coração perguntar: o que há de errado comigo? Por que Deus não me responde? E aqui está o ponto crucial. Muitos acreditam que o problema está no céu, mas a palavra nos mostra que, muitas vezes, o bloqueio está em nós. Tiago 1,6 lança luz sobre esse abismo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Em outras palavras, Deus está pronto para responder, mas a dúvida interna altera o percurso. Ela neutraliza a fé. Ela desconecta a oração da promessa. A dúvida não é só um pensamento solto. Ela é um sistema de resistência espiritual. É uma desconfiança disfarçada, um barulho interno que grita mais alto do que a verdade que você conhece. E o pior é que muitas vezes ela está tão entranhada que você nem percebe que está orando com ela presente. Talvez você continue fazendo tudo certo. Você ora, você canta, você serve, mas algo dentro de você se retrai. A chama da fé, que antes iluminava tudo, agora se tornou uma brasa apagada pela insegurança. E o que era uma oração viva, carregada de expectativa, virou uma repetição vazia, motivada mais pelo medo de parar do que pela certeza de ser ouvido. A insegurança tem esse poder. Ela começa pequena, mas contamina tudo. No início, é só um "e se?" que você ignora. E se Deus não quiser responder? E se eu estiver pedindo algo errado? E se eu não for digno? E sem perceber, você deixa de orar com a ousadia dos filhos e passa a falar com Deus como um servo com medo de ser rejeitado. Você começa a medir suas palavras, como se tivesse que convencer Deus a te ouvir. Você diminui o tamanho do seu pedido, como se Deus estivesse ocupado demais para atender algo grande. Você vai se encolhendo, se calando por dentro, mesmo quando fala por fora. A insegurança bloqueia o céu porque ela silencia a fé antes mesmo da oração começar. A oração continua, mas o espírito já recuou. As palavras sobem, mas sem peso espiritual. E Deus, que é Pai, não responde a performance. Ele responde posicionamento. Ele responde convicção. Ele se move onde há entrega total, não onde há medo oculto. Lembre-se de como Jesus orava. Mesmo diante da dor, da cruz, do abandono, ele dizia: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é fé inabalável. Fé que confia mesmo quando não vê. Fé que se lança sem plano B. Fé que não fica paralisada pelo som das incertezas internas. O salmista escreveu: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Isso não significa que Deus responde rápido. Significa que ele responde quem persevera com fé. Mas a fé só permanece viva quando é alimentada. E a insegurança, quando tolerada, a enfraquece até o ponto da oração se tornar apenas um eco, sem poder, sem vida, sem direção. Hoje, Deus está te chamando para calar esse barulho interno, para silenciar as vozes que dizem que você não pode, que não merece, que está pedindo demais. Ele quer restaurar sua identidade antes de responder seu pedido. Ele quer te lembrar que a oração não é um formulário, é um encontro. É um lugar de alinhamento, não de argumentação. Talvez suas orações estejam travadas porque você ainda ora com medo. Talvez você tenha sido ferido, desacreditado, rejeitado, e agora, sem perceber, projetou essas experiências em Deus. Mas Ele não é como os homens. Ele não responde por merecimento. Ele responde por aliança. E quando um filho se posiciona com fé, ainda que tremendo, o céu se move. Hoje é dia de abrir o coração, de limpar o altar da sua alma, de expulsar a dúvida com a verdade da palavra. Porque o céu não está em silêncio. É a sua fé que precisa voltar a falar mais alto. Quando a vontade de Deus é um fantasma que você teme. Nem toda oração nasce do desejo de ouvir Deus. Algumas nascem apenas da esperança de que Ele diga aquilo que já queremos escutar. E é por isso que muitas orações não avançam. Porque no fundo, no lugar mais secreto da alma, há um medo velado. E se a vontade de Deus for diferente da minha? E se o caminho que Ele escolher for doloroso? E se o que Ele quiser me tirar for exatamente o que eu não quero abrir mão? Essa tensão interior é mais comum do que se imagina. Pedimos direção, mas já temos um mapa pronto. Clamamos por resposta, mas com a expectativa de que Deus apenas confirme nossa decisão. E se Ele demorar, interpretamos como rejeição. Se Ele disser não, chamamos de castigo. Se Ele calar, sentimos abandono. Mas, na verdade, muitas vezes, o problema não é o silêncio de Deus.
É o nosso medo da vontade dele. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Jonas foi um profeta que orava, que conhecia a voz de Deus, que tinha um chamado. Mas quando Deus revelou sua vontade, vá a Nínive, ele fugiu. Não porque não entendesse, mas porque temia o que essa vontade implicaria. Ele queria continuar servindo a Deus, desde que fosse no seu ritmo, na sua rota, com seus próprios termos. Quantos de nós estamos hoje orando como Jonas, dizendo, eis-me aqui, mas com passagens compradas para Tarsis? Levantando as mãos no culto, mas fechando os ouvidos para aquilo que Deus de fato está falando? Quando a oração é feita com reservas, ela já nasce limitada. Quando oramos colocando condições, o céu permanece em silêncio até que nossa rendição seja real. Tiago 1:6. Não fala apenas da dúvida em relação ao poder de Deus. Fala também da hesitação em aceitar a vontade dele. Peça com fé, em nada duvidando. Inclusive, não duvidando que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Mesmo quando ela não parece ser a mais confortável no momento. Quem teme a vontade de Deus, inconscientemente, transforma a oração em negociação. E Deus não negocia sua vontade com base nas nossas preferências. Ele não se ajusta aos nossos planos. Ele nos transforma para que sejamos capazes de viver o que Ele preparou. A fé que agrada a Deus é aquela que diz como Jesus disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Essa frase não é poética. Ela é a expressão mais pura de fé que existe. Fé não é acreditar que Deus fará o que eu quero. É acreditar que a vontade dele será sempre melhor do que a minha, mesmo quando eu não compreendo. Talvez suas orações estejam travadas porque você está pedindo com os lábios, mas resistindo com o coração. Talvez você esteja esperando uma resposta enquanto foge da direção. Talvez o que está faltando não seja fé para pedir, mas coragem para obedecer. Deus não tem medo de te dizer não, mas você precisa deixar de ter medo de ouvi-lo. A resposta de Deus não vem para te controlar, mas para te libertar da armadilha do seu próprio ego. E quando você se rende completamente à vontade dele, algo muda na sua oração. Ela deixa de ser um pedido ansioso e se torna uma conversa íntima, segura, cheia de paz. Porque quem confia na vontade de Deus, ora com ousadia, mesmo sem saber o que vem pela frente. Hoje você precisa encarar essa pergunta de frente. Você realmente quer ouvir Deus ou só quer que Ele diga o que você já decidiu? Enquanto a resposta for a segunda opção, suas orações continuarão girando em círculos. Mas se você decidir confiar, mesmo sem entender, mesmo com medo, o céu vai se abrir. Porque Deus não responde exigências. Ele responde entrega. A vontade de Deus não é um fantasma que você deve temer. É um caminho que você precisa confiar. E esse caminho começa quando você deixa de orar com reservas e passa a orar com rendição. A oração que começa forte, mas termina fraca. É fácil começar com força. Quando estamos cheios de emoção, de necessidade ou até mesmo de desespero, nossas orações costumam subir com intensidade. A voz se eleva, os olhos se enchem de lágrimas e o coração parece completamente entregue. Mas basta o tempo passar, a resposta demorar, e aquela mesma oração que começou com clamor se transforma num sussurro desanimado. Já não há mais expectativa, apenas repetição. E é aí que muitas orações morrem. Não no início, mas no meio do caminho. Essa perda de fôlego espiritual acontece porque confundimos emoção com fé. A emoção se esgota, mas a fé persiste. A emoção depende de circunstâncias, mas a fé se alimenta da convicção. É por isso que Tiago, em sua carta, insiste: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago 1:6. Ele não está apenas falando de iniciar a oração com fé. Ele está apontando para a constância, para a manutenção dessa fé até o fim. Porque quem começa bem, mas termina vacilando, se torna como a onda do mar, instável, inconstante, levada por todo o vento de sentimento.
Talvez seja esse o seu caso. Você até ora, começa com força, faz campanhas, jejua, acorda de madrugada, mas no fundo já não crê como antes. Vai repetindo palavras enquanto sua alma se arrasta, esperando apenas o alívio momentâneo que a oração proporciona, e não mais a resposta que ela pode gerar. Você não desistiu de orar, mas já parou de crer com profundidade. A Bíblia mostra claramente que Deus não se move por orações longas, mas por orações perseverantes. O próprio Jesus contou a parábola da viúva insistente para mostrar que devemos orar sempre sem desfalecer. Lucas 18:1. Orar com fé não é gritar, não é se emocionar, não é repetir o mesmo pedido 1000 vezes. É manter a mesma convicção no dia em que se pede e nos dias seguintes, mesmo quando tudo parece estar igual. É continuar crendo quando o milagre ainda não chegou. Abraão é um dos maiores exemplos disso. Romanos 4:20 diz que ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E isso mesmo com o tempo passando, com a velhice chegando e com todas as probabilidades naturais contra ele. A fé de Abraão não perdeu força. Pelo contrário, ela cresceu enquanto esperava, porque ele não começou apenas com fé, mas terminou com ela. Por outro lado, há pessoas que oram movidas pela pressão, pelo medo ou pela influência dos outros. Enquanto o ambiente é propício, a oração parece viva, mas basta a rotina voltar, a emoção esfriar e o fogo se apaga. A fé que não é enraizada em revelação se desfaz na ausência de estímulo. A oração que não é sustentada por convicção se desfaz com o silêncio do céu. Deus não procura oradores talentosos. Ele procura corações firmes. Ele procura aqueles que não desistem no meio do caminho. Ele ouve o início, mas responde à constância. É como quem planta uma semente. Não basta enterrá-la com entusiasmo. É preciso regar com paciência. É preciso cuidar, mesmo quando não se vê nada nascendo. E talvez seja isso que o céu esteja esperando de você. Que sua oração não seja apenas intensa, mas firme. Que sua fé não se limite a momentos emocionais, mas seja perseverante. Que sua entrega vá além das palavras bonitas e se revele no tempo, no silêncio, na espera. Talvez o céu ainda não respondeu não porque não te ouviu, mas porque está esperando ver até onde sua fé vai sem recompensa imediata. Até onde você consegue confiar, mesmo sem ver. Até onde você ora sem aplauso, sem testemunho, sem encorajamento externo. Hoje é dia de firmar o coração, de lembrar que a fé que começa forte precisa terminar mais forte ainda. Porque a oração que avança até o fim carrega um poder que nenhuma dúvida pode paralisar. Pedir sem agir. O erro de quem ora parado. Muitos dobram os joelhos com intensidade, clamam com palavras profundas, citam versículos com convicção, mas, ao terminar a oração, continuam exatamente no mesmo lugar. Não mudam atitudes, não corrigem rotas, não tomam decisões. Oram como quem lança sementes, mas se recusam a preparar o solo. Esperam chuva do céu, mas continuam com o guarda-chuva da dúvida aberto. E é por isso que muitas orações não geram frutos, porque são feitas com os lábios, mas não acompanhadas por passos concretos de fé. A oração é o começo, não o fim do processo. Ela abre os céus, mas é a ação que movimenta a promessa. Quando Tiago escreve que devemos pedir com fé, ele também está nos alertando que a fé genuína é ativa. Ela não apenas crê, ela caminha como quem já recebeu. A fé sem obras é morta, como ele mesmo afirma em Tiago 2,17. Isso também vale para a oração. Orar sem se mover na direção daquilo que se pede é como plantar sem regar. É como esperar resposta sem estar pronto para obedecer. Quantas vezes você já orou por provisão, mas continuou gastando sem sabedoria? Quantas vezes orou por cura, mas não mudou hábitos que adoecem seu corpo ou sua alma? Quantas vezes pediu direção, mas quando Deus falou, você hesitou? É como se disséssemos com a boca, Senhor, faça, mas com as atitudes estivéssemos dizendo, Senhor, espere. Deus honra quem se posiciona.
Jesus frequentemente dizia às pessoas curadas: vai, a tua fé te salvou. Ou ainda, levanta-te, toma o teu leito e anda. A oração abria o ambiente espiritual, mas o milagre se concretizava no momento em que a pessoa se movia em obediência. O paralítico não ficou esperando outro sinal. Ele se levantou. A mulher do fluxo de sangue não ficou esperando Jesus chamá-la. Ela foi até ele, rompeu a multidão e tocou. A fé verdadeira é ativa. Ela nos tira do lugar. Ela nos incomoda até que comecemos a agir com base naquilo que cremos. Orar sem agir é como acreditar que Deus pode abrir portas, mas se recusar a sair de casa. É como pedir trabalho sem preparar um currículo, ou esperar cura sem buscar transformação interior. É declarar "eu creio" com a boca e viver "eu duvido" com os pés. Talvez o que esteja travando sua oração não seja a ausência de palavras, mas a ausência de passos. Deus não responde passividade. Ele se move quando nos movemos. Ele age quando demonstramos que estamos prontos para obedecer, mesmo que ainda não vejamos tudo. Não se engane. Fé sem ação é como vento sem direção. Faz barulho, mas não move nada. A oração eficaz exige posicionamento. Não se trata apenas de esperar em Deus, mas de andar com Ele. E isso significa ajustar comportamentos, abandonar o que Ele já pediu e avançar mesmo sem garantias visíveis. Hoje, o céu te chama para sair da inércia espiritual, para parar de orar como quem apenas deseja e começar a orar como quem já se preparou para receber. A resposta que você espera pode estar esperando o passo de fé que você ainda não deu. Porque não basta pedir com fé, é preciso agir com fé. E quando fé e ação caminham juntas, a oração deixa de ser apenas um clamor e se torna um catalisador do impossível. Quando a vergonha esconde o verdadeiro pedido. Há um tipo de oração que não é travada pela dúvida, nem pela falta de fé. Ela é travada pela vergonha. Vergonha de admitir fraquezas, vergonha de reconhecer pecados, vergonha de dizer com sinceridade o que realmente se deseja. E é justamente essa vergonha oculta que impede que muitas orações avancem. Porque Deus não responde máscaras, Ele responde verdade. E enquanto você continuar disfarçando seus pedidos, sua alma continuará esperando por respostas que nunca chegam. Muita gente entra na presença de Deus com filtro. Escolhe palavras bonitas, frases bem pensadas, expressões espirituais para parecer forte, mas no íntimo está quebrado, confuso, carente. O coração está clamando por algo específico, mas a boca não tem coragem de dizer. E no final, a oração vira um discurso, não uma conversa. A vergonha é uma estratégia do inimigo para manter você longe da cura. Foi assim desde o Éden. Quando Adão pecou, sua primeira reação foi se esconder. Ele ainda ouvia Deus, mas já não tinha coragem de se apresentar. E é isso que a vergonha faz. Ela faz você continuar orando, mas de longe. Você ora, mas não se entrega. Você fala, mas não se expõe. Você clama, mas não se abre de verdade. O salmista declarou: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Salmos 32:3. Isso mostra que o silêncio sobre aquilo que precisa ser confessado adoece a alma. O que não é colocado diante de Deus se transforma em peso invisível que mina a fé, a confiança, a esperança. Deus já conhece seu pedido antes mesmo que você fale, mas Ele deseja que você tenha coragem de abrir o coração, porque a oração não é sobre informar a Deus, é sobre transformar você. Quando você assume o que sente, o que teme, o que deseja, algo começa a se mover dentro de você. A transparência quebra o ciclo da culpa. A confissão liberta o espírito da prisão do silêncio. Jesus nunca rejeitou quem chegou quebrado, sincero, real. O leproso disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele não tentou disfarçar a lepra. A mulher samaritana não tentou fingir que estava bem. O cego de Jericó gritou com tudo que tinha: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles não esconderam sua dor, e por isso foram transformados. Mas hoje muitos têm medo até de serem sinceros com Deus.
Acham que precisam orar bonito, mostrar força, esconder o que é feio. Só que o lugar de oração foi feito para a verdade. Deus não está esperando sua performance. Ele está esperando sua alma. A sua oração só vai romper barreiras quando for feita com o coração nu diante de Deus. Tiago 1,6 nos lembra da importância de pedir com fé, sem duvidar. Mas a vergonha é uma forma disfarçada de dúvida. Dúvida de que Deus é bom o suficiente para te ouvir mesmo assim. De que Ele não vai te condenar, te expor ou te punir por aquilo que você precisa confessar. E essa dúvida, quando não tratada, paralisa a oração. Hoje Deus está te chamando para rasgar o véu da vergonha, para deixar de lado as palavras ensaiadas e falar com Ele como um filho fala com o pai, para tirar o peso do coração e apresentar exatamente o que você sente. Porque quando a oração nasce da verdade, ela encontra o favor que só a graça pode liberar. Pare de esconder seu verdadeiro pedido. Deus não quer apenas saber o que você precisa. Ele quer curar o que você teme dizer. E isso começa quando a sua oração deixa de ser um teatro e se torna verdade diante dele, orando como espectador, não como filho. Existe um tipo de oração que soa espiritual, que parece bonita, cheia de reverência, mas que nasce de um coração distante. É a oração de quem fala com Deus como um espectador, não como um filho. É a oração de quem assiste à fé dos outros, admira a intimidade alheia, até deseja viver o mesmo, mas não se posiciona para desfrutar essa realidade. Essa oração até sobe, mas não rompe. Porque Deus não se impressiona com discurso. Ele responde identidade. Tiago 1,6 diz para pedirmos com fé, sem duvidar. E o tipo mais silencioso de dúvida é justamente essa: não crer que somos filhos amados, não crer que temos acesso legítimo ao Pai. Essa dúvida nos faz orar como alguém que está do lado de fora, alguém que precisa convencer Deus a escutar. E aí, mesmo com as palavras certas, a postura espiritual é de quem implora, não de quem pertence. Muitos oram assim porque ainda carregam traumas com a imagem de paternidade. Foram rejeitados, desacreditados, feridos por figuras que deveriam tê-los amado. E sem perceber, projetam essas experiências em Deus. Começam a se relacionar com Ele com medo de errar, medo de pedir, medo de incomodar. E por isso suas orações são tensas, inseguras, cheias de desculpas e justificativas. Falam como se estivessem sempre pisando em ovos, e não como filhos diante de um pai. A carta aos Romanos nos lembra que não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8,15. Essa palavra, Abba, é a expressão mais íntima, pessoal e afetiva que existe para um filho chamar seu pai. Não é Senhor Supremo dos céus, é Pai querido. Esse é o tipo de oração que Deus deseja, sincera, confiante, próxima. De quem sabe que tem um lugar reservado, um lugar seguro, uma voz que será ouvida. Mas quando oramos como espectadores, nos afastamos da presença mesmo estando de joelhos. É como estar no culto, mas com o coração desconectado. É como repetir versículos, mas sem se apropriar deles. Quem ora como espectador nunca rompe a barreira da intimidade, porque observa, mas não mergulha. Admira, mas não se entrega. E Deus não quer filhos que apenas assistem ao mover. Ele quer filhos que participam, que se posicionam, que entram com ousadia no Santo dos Santos, não por merecimento, mas por adoção. Jesus ensinou os discípulos a orar começando com Pai Nosso que estás nos céus. Ele poderia ter dito Criador, Governador, Justiça, Juiz, mas ele escolheu começar com Pai. Porque o nível de acesso à oração depende da identidade de quem ora. E se você ainda duvida que é filho, vai continuar pedindo como servo. Vai continuar se relacionando com Deus como quem teme ser rejeitado. Que essa dúvida, por mais sutil que pareça, corta a conexão espiritual. Deus está chamando você hoje para sair da arquibancada da fé, para parar de assistir à oração dos outros e começar a viver a sua própria história com Ele.
Não dá mais para viver na fé dos pais, dos líderes, do pastor, do pregador. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer responder ao seu clamor. Deus quer ter com você uma relação direta, sem intermediários. Pare de orar como quem apenas observa. Ore como quem pertence, como quem tem a chave da casa. Como quem sabe que não está falando com um estranho, mas com o Pai que te escolheu desde antes da fundação do mundo. E quando essa consciência toma conta do seu espírito, sua oração muda, a autoridade aumenta, a fé se solidifica e o céu se abre. Deus não responde espectadores, Ele responde filhos, e filhos não mendigam atenção. Eles habitam na presença com liberdade, porque sabem que ali é o seu lugar. Quem duvida de si, interrompe a voz de Deus. Uma das barreiras mais sutis e ao mesmo tempo mais destrutivas na vida de oração é a dúvida que a pessoa tem não de Deus, mas de si mesma. É o sentimento constante de inadequação espiritual. É a voz interior que diz: você não é santo o suficiente. Você não ora tão bonito quanto os outros. Você não merece ser ouvido. Esse tipo de pensamento não questiona o poder de Deus, mas questiona o próprio valor diante dele. E é exatamente por isso que ele é tão paralisante. Tiago 1:6 nos adverte contra a dúvida, e muitos pensam que ele está falando apenas sobre o ato de duvidar de Deus. Mas e quando o problema é que você não acredita que pode ser ouvido? E quando a oração é travada, não porque você acha que Deus não responde, mas porque acredita que você não é digno de receber? Esse tipo de dúvida não grita, ela paralisa. Ela neutraliza a oração antes mesmo que ela comece. O resultado é uma oração tímida, contida, quase murmurada. Você ora, mas se sabota. Fala com Deus, mas já espera não ser atendido. Pede, mas não acredita que é para você. E esse conflito interno gera um silêncio espiritual que não vem do céu. Vem da sua autoimagem ferida. Porque quem duvida de si, silencia a própria autoridade espiritual. É como se a fé perdesse a voz antes de encontrar o altar. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que duvidaram de si. Moisés disse que não sabia falar. Gideão disse que era o menor da casa mais pobre. Jeremias disse que era apenas uma criança. Todos eles tinham um denominador comum. Achavam que Deus poderia fazer grandes coisas, só não através deles. E esse pensamento, se não for quebrado, contamina a oração. Porque você não ora mais com ousadia. Você ora com medo, com culpa, com retração. Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E a sua autoridade para orar não vem da sua performance espiritual, vem da identidade que você recebeu em Cristo. Efésios 2:6 diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Isso significa que, aos olhos do Pai, você tem acesso direto, irrestrito e legítimo à sua presença. E esse acesso não depende do que você sente, depende do que Ele já fez. Enquanto você continuar acreditando que não é digno, vai continuar orando como um servo tentando agradar um patrão. Vai medir palavras, esconder falhas, evitar intimidade. Mas quando você entende que é filho, mesmo cheio de imperfeições, algo muda. A oração deixa de ser obrigação e se torna encontro. Você para de tentar impressionar e começa a simplesmente estar com Ele. O inimigo sabe disso. Por isso, uma das maiores estratégias do inferno é fazer você duvidar de si. Ele não precisa tirar sua Bíblia, seu tempo de oração ou sua fé em Deus. Ele só precisa minar sua fé em si mesmo. E a partir daí, sua voz se enfraquece, sua ousadia desaparece e sua oração perde a força. Hoje, o céu está te chamando para se ver como Deus te vê, para calar a voz da acusação, da comparação, do perfeccionismo. Deus não está procurando gente perfeita. Ele está procurando corações dispostos. Ele sabe quem você é. Ele conhece suas falhas. E mesmo assim, Ele quer te ouvir. Ele quer te usar. Ele quer caminhar com você. Pare de duvidar da sua identidade espiritual. Você é filho. Você foi comprado por um alto preço. Você tem autoridade.
E quando você ora com essa consciência, não há inferno que resista, porque a oração feita com convicção de quem se é diante de Deus tem poder para romper céus, mover milagres e silenciar o inimigo. Sua oração tem poder, mas esse poder começa no momento em que você para de se sabotar e começa a se posicionar como quem crê que foi chamado para ser ouvido. Quando o coração está cheio, a oração fica rasa. Há um motivo pelo qual Jesus disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Mateus 5:8. Um coração limpo enxerga com clareza, ouve com sensibilidade e ora com profundidade. Mas quando o coração está cheio de orgulho, mágoas, preocupações, distrações, autossuficiência, a oração se torna superficial. As palavras saem, mas não fluem do espírito. A voz fala, mas o coração está preso em outro lugar. Esse é um dos grandes bloqueios espirituais invisíveis, o excesso interno. Não se trata apenas de pecado evidente, mas de um coração sobrecarregado. Como um rio poluído, o fluxo da oração até existe, mas é turvo, limitado, sem vida. Você ora, mas sem mergulhar. Ora, mas com a mente agitada. Ora, mas com o coração congestionado por outras vozes. E nesse cenário, a profundidade se perde. A presença de Deus é sentida apenas na superfície e não no íntimo. Tiago 1,6 fala sobre pedir com fé sem duvidar, mas para isso o coração precisa estar alinhado. Um coração dividido é como um copo transbordando. Não importa o quanto Deus derrame, não há mais espaço para receber. O Espírito Santo é sensível e ele não força a entrada onde não há abertura. Quando você ora com um coração ocupado demais, distraído demais, ferido demais, a oração perde a conexão verdadeira com o céu. Quantas vezes você já começou a orar e poucos segundos depois, sua mente estava em outro lugar, pensando nas contas, nas tarefas, nos conflitos no celular, no que alguém falou ou deixou de falar? Isso é sinal de um coração cheio demais para se esvaziar diante de Deus. E isso rouba a profundidade da oração. Ela vira mais um dever do que uma experiência viva. Jesus ensinou que, quando formos orar, devemos entrar no quarto, fechar a porta e falar em secreto. Mateus 6:6. Essa porta precisa ser fechada não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. A porta da preocupação, da mágoa, da autossuficiência. Para que Deus fale, o barulho interno precisa silenciar. E isso só acontece quando o coração se esvazia. A grande verdade é que não basta orar. É preciso orar com um coração livre, livre de ofensas, de comparações, de autopiedade. Um coração cheio de si não tem espaço para Deus, mas um coração quebrantado é um altar pronto. É por isso que Davi disse: "Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás." Salmo 51:17. Talvez sua oração esteja rasa porque você ainda está tentando orar sem liberar perdão. Ou talvez esteja tentando se conectar com Deus sem soltar o controle. Ou ainda tentando buscar direção sem abandonar suas próprias ideias. Mas não há profundidade em um coração orgulhoso, fechado ou amargurado. E enquanto esse entulho espiritual não for removido, a oração será sempre limitada. Hoje o céu te convida a um esvaziamento, a deixar tudo diante do altar, a parar de esconder o que Deus já viu, a não fingir força onde existe dor, porque é no coração que se entrega por inteiro que Deus habita por completo. Quando o coração se esvazia, a oração aprofunda. Quando a alma se cala, o Espírito fala. E é nesse lugar de entrega que a fé cresce, que a dúvida desaparece, que o céu responde. Você não precisa de mais palavras bonitas, precisa de menos peso no coração. Não é a força da oração que muda tudo, é a verdade com que ela é feita. E quando o coração está limpo, leve, pronto, até o silêncio se torna oração. A pressa de terminar a oração neutraliza o milagre. Vivemos em uma geração que não sabe mais esperar.
tudo é imediato. A resposta tem que ser rápida, o resultado precisa ser visível e a oração, por mais profunda que seja, precisa caber em poucos minutos. É nesse ritmo apressado que muitas pessoas dobram os joelhos com o relógio no pulso, pensando mais na próxima tarefa do que na presença de Deus. E assim, sem perceber, a pressa rouba o poder da oração. Ela transforma o momento de comunhão em uma corrida contra o tempo. A pressa de terminar logo enfraquece o que deveria ser um mergulho espiritual. Você entra na oração já pensando em como vai sair. Fala com Deus, mas não o suficiente para ouvir. E por mais que pareça um detalhe, esse comportamento revela algo profundo. A oração deixou de ser prioridade e virou um ponto na agenda. E tudo o que é tratado como obrigação perde o poder de transformação. Tiago 1:6 nos lembra que a fé não pode coexistir com inconstância. E a pressa é um tipo de inconstância disfarçada. Ela mostra que a pessoa está mais focada no tempo do relógio do que no tempo de Deus. Está mais interessada no alívio imediato do que na resposta duradoura. Ora para cumprir, não para ouvir. E quando o foco é sair rápido, não se entra verdadeiramente. A oração é um lugar de espera, não de inércia, mas de permanência. É como quem se senta à mesa com o Pai e sabe que ali há alimento para a alma, conselhos que moldam, presença que restaura. Mas quem ora com pressa não mastiga, engole. Não medita, repete. E essa falta de profundidade neutraliza o que o céu estava prestes a liberar. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, passava noites em oração, não porque precisasse convencer o Pai, mas porque compreendia que na oração há mais do que palavras. Há revelação, há fortalecimento, há alinhamento. Pressa é o oposto da permanência, e sem permanecer, não há transformação. A oração apressada também revela um coração impaciente, e a impaciência denuncia a ausência de fé, porque quem crê, espera. Quem confia, descansa. Quem tem pressa demais para sair da presença, ainda não entendeu o valor de permanecer. E talvez esse seja o seu caso. Você ora, mas sem tempo. Clama, mas com limites. Busca, mas com uma mentalidade de quem já precisa ir embora. E o céu continua aguardando, não por mais palavras, mas por mais presença. Existem respostas que só vêm no segundo tempo da oração. Milagres que só se manifestam quando a alma aquieta e o coração para de olhar para o relógio. Há níveis de intimidade que só são alcançados quando o corpo se entrega por inteiro e a mente desliga do mundo exterior. É nesse lugar que o Espírito fala. É nesse silêncio que a fé amadurece. Hoje, Deus está te convidando a desacelerar, a transformar seu tempo de oração em prioridade e não em interrupção, a parar de buscar palavras bonitas e começar a buscar profundidade. Porque o que você está esperando talvez já esteja pronto, mas você ainda não está disponível o suficiente para receber. Não ore com pressa, ore com sede, porque quem tem sede não quer sair, quer permanecer. E quem permanece, frutifica. Como está escrito em João 15:7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Permanecer é a chave. Pressa é o bloqueio. O céu não se move pelo seu tempo. Ele se move pelo seu posicionamento. E esse posicionamento começa quando você diz: Senhor, eu não vim só falar, eu vim estar contigo. Confiar em métodos mais que na voz. Muita gente já não busca mais a presença de Deus. Busca fórmulas, métodos, passos, campanhas, dias específicos, horas programadas, alvos repetidos. Já não oram mais com o coração entregue, mas com base em técnicas aprendidas. Estão tão preocupados em fazer a oração dar certo, que perderam o foco de quem realmente ouve e responde. E por isso, muitas orações não avançam, porque se tornaram mecânicas, previsíveis, sem vida, conduzidas por métodos e não mais pela voz.
Não há nada errado em fazer campanhas, vigílias ou jejum com propósito. O problema começa quando isso se torna substituto da sensibilidade espiritual. Quando você depende mais do formato do que da fé. Quando a oração só acontece se seguir um roteiro específico, como se a eficácia estivesse nas etapas e não na entrega do coração. Isso é religiosidade disfarçada de disciplina. E a religiosidade, diferente da fé, não move o céu, apenas cansa a alma. Tiago 1:6 diz para pedir com fé, sem duvidar. E a dependência excessiva de métodos é um sinal de que a fé está enfraquecida, porque quem confia no Pai não precisa de moldes rígidos para ser ouvido. Ora no carro, no quarto, na rua, com palavras simples ou profundas, com voz alta ou pensamento calado. A fé é o fio que conecta a oração ao trono de Deus, não a técnica. Na Bíblia vemos que cada pessoa se aproximou de Deus de uma forma única. Ana orou em silêncio, apenas mexendo os lábios. 1 Samuel 1:13. Elias orou no alto do monte com ousadia. Ezequias virou o rosto para a parede e derramou lágrimas. Davi compôs salmos em meio ao desespero. Nenhum deles seguiu um método fixo, mas todos foram ouvidos, porque o segredo não estava na forma, e sim na fé. O problema dos métodos é que, com o tempo, eles alimentam a ilusão de controle. Você começa a acreditar que, se orar certo, Deus vai ter que responder. E isso gera frustração quando a resposta não vem como esperado. Você fez tudo certo, seguiu todos os passos, declarou todas as promessas, mas Deus ficou em silêncio. E então você duvida, não porque faltou fé, mas porque sua fé estava no método, não em Deus. Deus não pode ser manipulado por fórmulas. Ele não está preso a esquemas humanos. Ele se move por propósito, por aliança, por rendição. Às vezes, a oração mais poderosa que você pode fazer não tem versículos decorados, nem frases bem construídas. É só um grito de alma. Senhor, ajuda-me. E esse grito, quando vem do fundo de um coração sincero, pode mover mais do que uma oração ritualística com horas de duração. É tempo de abandonar os métodos vazios, de parar de tratar Deus como uma máquina automática de bênçãos, de voltar à essência da oração como diálogo com o Pai, de deixar de lado o medo de orar errado e simplesmente falar com Deus como alguém que confia, que se entrega, que depende. Não é a técnica que faz o céu se abrir, é a fé pura. A oração que flui da voz interior sensível à direção do Espírito. É quando você silencia os modelos humanos e diz: Fala, Senhor, teu servo ouve. Hoje, o convite é para que você deixe de confiar em métodos e volte a confiar na voz. A voz que te chama pelo nome. A voz que sussurra no secreto. A voz que te conhece mais do que você mesmo. Essa voz ainda fala, mas ela não se revela para quem está preso em fórmulas. Ela se revela para quem ora com o coração disponível. Talvez sua oração não esteja travada por falta de palavras, mas por excesso de estrutura. E o céu está esperando que você quebre esse molde para finalmente ouvir Deus como nunca antes. A fé do outro não sustenta sua resposta. É muito mais fácil pedir para alguém orar por nós do que assumir de forma madura a responsabilidade espiritual de orar por si mesmo. Não há nada de errado em buscar apoio, em pedir intercessão, em se unir a outros em fé. A Bíblia nos ensina sobre a força da comunhão. Mas existe uma linha tênue entre apoio e dependência. E quando você transfere para os outros a responsabilidade que é sua oração deixa de ser viva e sua fé começa a enfraquecer. Tiago 1:6 não diz, peçam com a fé dos outros. Diz, peça, porém, com fé em nada duvidando. Ou seja, a fé precisa ser sua. Não terceirizada, não emprestada, não condicionada ao ambiente. Porque existem respostas que só virão quando você mesmo se levantar, dobrar os joelhos e se posicionar com autoridade espiritual. A dependência excessiva da fé alheia revela uma imaturidade que pode atrasar processos divinos. Você ora, mas não crê. E então corre para pedir oração a líderes, irmãos, grupos, pastores,
como se a fé deles tivesse mais acesso que a sua. Mas isso fere a sua identidade como filho. Deus não tem filhos preferidos, ele tem filhos posicionados. O mesmo trono que está aberto para um intercessor está aberto para você. O mesmo Deus que ouve o pastor ouve o anônimo. A diferença não está no cargo, mas no nível de entrega e fé. É claro que Deus nos chama para intercedermos uns pelos outros. Isso é bíblico e poderoso. Mas a intercessão nunca pode substituir sua própria busca. Existem guerras que ninguém pode lutar no seu lugar. Existem lágrimas que só você pode derramar. Existem decisões que só você pode tomar diante de Deus. E quando você tenta viver debaixo da fé dos outros, você se torna frágil. Qualquer vento de dúvida te abala. Qualquer silêncio do céu te derruba, porque sua raiz ainda não foi firmada. A fé precisa ser pessoal, viva, exercida, alimentada. Como está escrito em Abacuque 2:4, o justo viverá da sua fé. É a sua fé que sustenta a sua caminhada. É a sua fé que te conecta à resposta. E é por isso que Deus, às vezes, silencia todos ao seu redor, para que você pare de buscar muletas e comece a andar por si. Para que você descubra que pode sim orar com autoridade, que pode sim ouvir a voz de Deus sem depender da interpretação de outros, que pode sim tocar o céu com suas próprias palavras. Talvez a sua oração não esteja travada porque Deus não quer responder, mas porque você ainda não se posicionou, ainda está esperando alguém mais espiritual interceder por você. Ainda está achando que sua voz não tem o mesmo peso. Mas a verdade é que Deus quer que você cresça, que você amadureça, que você entenda que Ele quer ouvir você, não a versão intermediada do seu clamor. Pare de depender da fé dos outros para manter sua vida de pé. Pare de orar apenas quando alguém ora junto. Pare de crer só quando alguém te anima. Hoje Deus está te chamando para assumir sua posição, para dizer: eu creio, mesmo que ninguém esteja do meu lado, mesmo que eu tenha que me levantar sozinho, mesmo que a guerra esteja grande. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou romper. Porque quando a sua fé se torna madura, as respostas não dependem mais da atmosfera ao redor. Elas brotam de dentro, do seu espírito conectado ao Espírito de Deus. E é aí que a oração se torna poderosa, quando ela nasce da sua convicção e não da expectativa dos outros. A fé do outro pode te inspirar, mas é a sua que sustenta o milagre. A síndrome do já sei bloqueia o sobrenatural. Poucas coisas silenciam o céu tão profundamente quanto um coração que já não ouve mais com fome. E esse é o maior perigo de quem se acostuma com a oração, com a palavra, com a rotina espiritual. O espírito se torna entorpecido pela familiaridade. A pessoa até ora, mas ora com base no que já sabe, não mais com sede por revelação. Repete versículos, declara promessas, menciona experiências passadas, mas já não busca algo novo, já não ouve com expectativa. E é nesse ambiente de já sei que o sobrenatural deixa de acontecer. Quando Tiago diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Tiago 1:6. Ele não está apenas falando sobre crer na resposta. Ele está falando sobre o coração que continua humilde, disponível, ensinável. Porque fé não é apenas expectativa de algo, é reconhecimento da nossa total dependência de Deus. E quem diz que já sabe como orar, já se fechou para aprender a orar com mais profundidade. A síndrome do já sei aparece de forma sutil. Você lê um texto bíblico e pensa: ah, esse eu já conheço. Ou ouve uma pregação e já antecipa o final. Você entra na oração já com um discurso pronto, como se Deus fosse só confirmar o que você já decidiu. Mas Deus não fala com quem quer ter razão. Ele fala com quem quer ser moldado. E onde não há espaço para revelação, não há avanço espiritual. É por isso que tanta gente ora e continua travada. Porque se aproximam de Deus como especialistas e não como filhos. Como quem tem tudo esquematizado e não como quem depende da voz do Pai. Já não se quebrantam, já não choram, já não ouvem em silêncio. Estão viciados na familiaridade e, por isso, perderam o frescor da presença.
Em 1 Coríntios 8:2, Paulo escreve: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Isso é forte. Está dizendo, o que você acha que sabe ainda é pequeno perto do que Deus quer revelar. E isso inclui a oração. Existem níveis de intimidade que só são acessados por quem se mantém pequeno, humilde, faminto. Por quem entra na presença não com uma lista de pedidos, mas com o coração aberto para ser surpreendido por Deus. Jesus falou com frequência: quem tem ouvidos, ouça. Porque ele sabia que o maior bloqueio para o mover de Deus não era o pecado escancarado, era o coração endurecido pela religiosidade. Os fariseus oravam, jejuavam, conheciam a lei, mas não reconheciam o Filho de Deus quando ele estava diante deles. Tinham a forma, mas não tinham o Espírito. Tinham o conhecimento, mas não tinham a fome. Quantas vezes você entra na oração achando que já sabe o que Deus vai dizer? Quantas vezes faz as mesmas frases com as mesmas palavras, no mesmo tom como se estivesse repetindo uma fórmula? Isso é um sintoma de que a sua oração precisa ser renovada. Precisa ser reavivada. Precisa ser lavada pela água fresca do Espírito, que só flui onde há humildade para aprender de novo. Hoje, Deus quer quebrar essa estrutura dentro de você. Quer te devolver a simplicidade que você perdeu quando se acostumou demais com as coisas espirituais. Quer renovar sua sede, te fazer orar como se fosse a primeira vez, ouvir como quem nunca ouviu, clamar como quem realmente espera. O já sei é uma barreira, mas a fome abre caminhos. O céu não responde quem se acha pronto. Responde quem se entrega por inteiro todos os dias, como quem diz: Senhor, fala comigo de novo. Eu preciso ouvir de novo. Eu não quero viver do que eu sei. Eu quero viver do que o Senhor tem para me revelar hoje. E quando essa fome volta, a oração ganha vida. A voz de Deus se torna clara, e o sobrenatural que parecia distante volta a acontecer. A autodefesa que resiste à vontade de Deus. Nem sempre o silêncio de Deus significa ausência. Às vezes, Ele está apenas esperando você abaixar as defesas. Sim, defesas, porque muitos que oram, ao mesmo tempo em que pedem direção divina, erguem muralhas emocionais e espirituais para impedir que essa direção os confronte. A oração se torna uma conversa com filtros. Você diz que quer ouvir, mas só até certo ponto. Você diz que se entrega, mas só se for confortável. E esse mecanismo invisível de autodefesa espiritual é o que trava muitas orações. O problema não está na disposição de orar, mas na indisposição de mudar. É possível pedir a Deus para falar, enquanto se mantém interiormente decidido a não ceder. É como quem ora por transformação, mas defende suas zonas de conforto. Ou quem pede cura, mas continua apegado ao padrão que adoece. E nesse conflito a oração não avança. Porque Deus não compete com as fortalezas que você insiste em manter de pé. Tiago 1:6 nos orienta a pedir com fé, sem duvidar. Mas fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer. É crer o suficiente para permitir que Ele toque em áreas que você talvez esteja tentando proteger há anos. Fé de verdade remove escudos. Ela desarma a alma. Ela abre o peito e diz: Senhor, entra onde mais dói. Mexe no que eu não consigo. E esse tipo de fé abre os céus, porque ela não é seletiva. Ela é rendida. O coração em autodefesa trata Deus como se fosse uma ameaça. Mesmo sem perceber, se constrói argumentos, justificativas, resistências. Eu sou assim mesmo. Deus entende minha limitação. Eu já tentei mudar, mas não consigo. Essas frases são mecanismos de autossabotagem. Elas protegem o que precisa ser quebrado. Elas sustentam um eu ferido, orgulhoso ou resistente, e isso impede que a oração penetre fundo. Na Bíblia, vemos o jovem rico que se aproximou de Jesus com um discurso bonito. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10:17. Ele parecia sincero. Ele correu, se ajoelhou, mostrou respeito. Mas quando Jesus tocou no ponto de maior apego, as riquezas, ele foi embora triste. Ele orava com os lábios, mas não queria ser confrontado.
Queria um conselho, não uma direção. E assim são muitos hoje. Querem ouvir Deus, mas só até o limite das suas preferências. A autodefesa espiritual também se expressa na tentativa de justificar o que Deus já pediu para abandonar. Você ora pedindo algo novo, mas continua segurando o velho. Você diz, envia-me, mas ainda está preso ao seu próprio plano. E enquanto isso não for quebrado, a oração será apenas um ciclo emocional, nunca uma jornada de transformação real. Deus quer te levar além, mas para isso, Ele precisa derrubar as fortalezas que você construiu para se proteger. E isso só acontece quando você se entrega por inteiro. Quando para de orar com reservas, quando diz, mas Senhor, eu não quero apenas resposta, eu quero transformação. Hoje, o céu te chama a abrir mão do controle, a reconhecer que as muralhas que você construiu para se proteger também te afastam da vontade de Deus, que os escudos que você levanta impedem o toque que você tanto precisa. A oração verdadeira exige vulnerabilidade. Não há cura sem exposição. Não há resposta sem entrega. A fé que move o céu é aquela que não se esconde, que não argumenta, que não foge, mas que se coloca diante de Deus dizendo, faz em mim o que for necessário, mesmo que doa, mesmo que custe, eu quero a tua vontade. E quando essa entrega acontece, a oração se transforma, a resistência cai, o céu responde, e aquilo que parecia travado, finalmente flui. Quando a fé virou memória, não experiência. Você já percebeu como, com o tempo, é possível continuar falando de fé, mesmo sem mais viver por ela? Muitos ainda usam as palavras certas, frequentam os lugares certos, declaram versículos com precisão, mas tudo se resume a uma memória. A fé já não é mais experiência atual. Virou um registro do passado. A pessoa ora, mas com base no que Deus fez antes e não no que está crendo hoje. E é por isso que suas orações não têm mais força, porque estão ligadas à lembrança, não à expectativa. Tiago 1:6 alerta sobre um tipo de oração inconstante, semelhante à onda do mar. E uma das formas mais sutis de inconstância espiritual é viver apenas de testemunhos antigos. Você já orou com fervor, já experimentou milagres, já viu o céu se mover, mas hoje, ora como alguém que carrega o histórico de fé, sem a prática viva dela. A sua fé virou museu, e não mais combustível. Isso é mais comum do que parece. Pessoas que foram intensas na busca por Deus, mas que hoje vivem de relatos do que foram. Falam com brilho nos olhos sobre como jejuavam, como evangelizavam, como ouviam a voz de Deus, mas hoje estão paradas. O altar interior ainda existe, mas a chama apagou. A oração ainda está presente, mas perdeu profundidade. O relacionamento virou rotina. A fé que um dia foi estrada virou vitrine. O problema é que Deus não se move no ontem. Ele se move no agora. A fé que agrada a Deus é a que está viva hoje. Como está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não é foi, é. É presente, é ativa, é pulsante. Quando você ora com base apenas no que viveu, sem cultivar uma fé atual, a oração perde intensidade. Porque não há mais entrega verdadeira, apenas repetição. E com o tempo, isso vai gerando frustração, cansaço, até incredulidade velada. Você começa a achar que Deus se moveu mais no passado do que agora, que os dias de milagres foram outros, que o céu se distanciou. Mas a verdade é que quem se afastou foi sua fome, sua paixão, sua disposição de viver o novo. É por isso que o Espírito Santo sempre renova, porque fé velha não move montanha nova. O maná que caía no deserto era diário, não se guardava para o dia seguinte. A oração também precisa ser assim, viva, fresca, conectada com o céu no presente. O que você viveu foi real, mas não pode ser o limite da sua experiência com Deus. Talvez você esteja orando, mas sem envolvimento. Lembrando do que sentia antes, mas sem mais sentir. Repetindo palavras que um dia te quebrantaram, mas que hoje já não tocam mais seu espírito. Isso é um sinal de alerta. É tempo de renovar a fé.
de voltar à fonte, de buscar não o que já foi, mas o que ainda pode ser. Deus não terminou com você, mas Ele não pode operar hoje com a fé de ontem. A oração precisa ser atualizada, precisa ser movida por experiências vivas, precisa carregar desejo, expectativa, paixão. Não viva apenas da memória do que Deus fez. Ore para viver novamente, para viver mais, para viver algo novo. Porque a fé viva rompe barreiras. E a fé viva só existe onde há oração viva. Não da boca para fora, mas da alma para o céu. Hoje, o Espírito te chama a tirar a fé do museu, a reacender a chama, a dizer: Senhor, eu quero mais. Não quero viver só lembrando. Quero experimentar de novo. Quero ouvir a tua voz hoje, sentir tua presença agora, ver tua mão se mover em mim como nunca antes. E quando essa oração nasce, não há memória que supere, porque nada é mais forte do que viver com Deus, hoje. A fé sem contaminação que quebra o silêncio do céu. Depois de tudo que você já viveu, ouviu, clamou e até questionou, talvez reste uma pergunta: o que afinal faz o céu se mover? E a resposta é simples, direta e poderosa. Uma fé pura, sem mistura, sem dúvida, sem reserva. Uma fé que não é contaminada por medo, por orgulho, por religiosidade, por ego ou pela necessidade de controlar os resultados. Uma fé que se entrega mesmo sem ver, que permanece mesmo sem sinais, que confia mesmo em silêncio. Essa é a fé que quebra a resistência invisível e libera as respostas retidas. Tiago 1,6 não nos pede uma fé perfeita, mas exige uma fé limpa. Ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não com a fé que sente tudo, mas com a fé que não negocia com a dúvida. Porque a dúvida não precisa gritar para paralisar. Ela sussurra, e basta um grão dela para contaminar a certeza. É por isso que muitos oram, mas não recebem. Porque oram divididos entre crer e temer, entre confiar e controlar. A fé pura é rara, mas ela existe. E quando se manifesta, o céu não ignora. Veja o centurião romano em Mateus 8. Ele disse a Jesus: dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Não houve necessidade de espetáculo, de imposição de mãos, de sinais visíveis. Apenas uma palavra bastava, porque a fé daquele homem era limpa, objetiva, sem ruído. Jesus se admirou da fé dele, e é exatamente esse tipo de fé que ainda hoje faz Deus se mover com pressa. A fé pura não precisa de garantias externas. Ela se firma na natureza imutável de Deus. Ela ora não porque sente algo, mas porque conhece a palavra. Ela não exige provas. Ela responde à promessa. Ela não se corrompe pelas circunstâncias. Ela se fortalece nelas. Essa fé não vem de uma emoção momentânea. Ela nasce da entrega contínua, da intimidade cultivada, da certeza de que Deus é bom, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Talvez você tenha orado muito, talvez já tenha chorado, jejuado, feito campanhas, lido promessas, escutado dezenas de pregações. Mas se ainda houver dúvida no seu coração, mesmo que pequena, ela precisa sair, porque fé e dúvida não coexistem. Uma enfraquece a outra, uma precisa morrer para a outra crescer. E como alcançar essa fé sem contaminação? Começa com rendição, com humildade, com arrependimento, com o reconhecimento de que você não sabe como nem quando, mas sabe em quem está crendo. É quando você ora sem tentar manipular, sem exigir, sem controlar. É quando você diz como os 3 jovens na fornalha: o nosso Deus pode nos livrar, mas se não fizer, ainda assim, não nos curvaremos. Daniel 3, 17 e 18. Essa é a fé que quebra cadeias, que cala o inferno, que toca o coração de Deus. Porque ela não está interessada apenas na resposta, ela está firmada na relação. Não é uma fé usada como ferramenta, é uma fé oferecida como adoração. Hoje, você pode decidir se continua orando com medo disfarçado de reverência ou se posiciona como quem crê até o fim.
não com arrogância, mas com convicção, com reverência e autoridade, com mansidão e firmeza. Com lágrimas, talvez, mas sem desistência, porque o céu não responde a fórmulas, ele responde à fé. E quando essa fé está limpa, sem manipulação, sem ansiedade, sem cansaço acumulado, ela se torna a chave que abre portas trancadas há anos. Não é o volume da oração, não é o tempo de espera, não é a quantidade de palavras, é a pureza da fé. Uma fé sem contaminação, que quebra o silêncio do céu. Amém.